Irmãos e irmãs, todas as quartas-feiras nós celebramos a nossa missa votiva a São José e hoje, coincidentemente, também é dia de São José Operário. Essa festa de São José, sempre no Dia do Trabalhador, foi instituída pela Igreja do ano de 1955. É uma festa, uma memória litúrgica recente para nós, onde nós somos convidados a olhar para São José e contemplar nele a virtude do homem que sabe fazer do trabalho e do cotidiano da vida um lugar de santificação. Deus nos criou para a santidade, nós precisamos nos santificar. São Paulo diz na carta dele: sem santidade ninguém verá a Deus. E o trabalho é uma dimensão da vida. Não só a religião é uma dimensão da vida, o trabalho também é o cotidiano da nossa vida. Então vamos entender isso olhando para a liturgia que hoje nos é proposta, para refletirmos São José e também a realidade do trabalho humano. Nós ouvimos a primeira leitura do livro do Gênesis, da criação, que Deus fez o homem e a mulher, você e eu, à sua imagem e semelhança. E disse a leitura: façamos o homem à nossa imagem, segundo a nossa semelhança, para que domine, o ser humano domine, sobre os peixes do mar, as aves do céu, sobre tudo que existe. Aí diz: Deus criou o homem à sua imagem, a imagem de Deus ele o criou, homem e mulher os criou. E Deus os abençoou dizendo, então aqui tem uma bênção e tem uma missão: sede fecundos e multiplicai-vos, enchei a terra e submetei-a, dominai sobre os peixes, sobre as aves, né? E aí Deus disse, no versículo 29, Gênesis 1, 29, eis que eu vos entrego a vocês as plantas que dão semente, as árvores, para vos servirem de alimento. E tudo mais que foi criado foi entregue ao homem. Portanto, irmãos, o Salmo também vai dizer: os céus são os céus do Senhor, mas a terra Deus a deu ao homem. Acorda quem está do seu lado querendo dormir já e fala assim: bora filho, trabalhar, a terra é do ser humano, não é de Deus. A terra não é de Deus, a terra é do ser humano. A terra é de quem trabalha. Nós, através do trabalho, podemos devolver a Deus e fazer da terra uma oportunidade de comunhão com Deus. Eu quase nunca ouvi, nas confissões todas que já ouvi em 12 anos de padre, alguém se confessar porque trabalha mal. Já ouvi assim: lá no meu trabalho tem uma mulher que, pelo amor de Deus, isso aí eu já ouvi muito. Lá tem um que, se eu pudesse, padre, ó, gosto nem de pensar. Como também já ouvi: lá no meu trabalho tem uma mais novinha, sabe, padre? Essas coisas a gente escuta. Mas o não trabalhar bem, às vezes a gente não se atenta que trabalhar mal e porcamente é pecado, porque frustra o outro, né? Porque inferniza o outro, porque se você não trabalha bem, alguém tem que trabalhar por dois. Esse jeito marrento, esse jeito espertalhão que você tem, né? Esse jeito do eu sei que devo ou sei que posso, mas se o patrão não vier falar comigo, ninguém me rela, ninguém me toca. Essa malandragem, né? Isso é pecado, isso é exercício de falta de virtude. Assim como, por óbvio, explorar, maltratar, não remunerar, não pagar, fraudar, enfim, os pecados do trabalho. Mas veja, meus irmãos, a terra foi dada ao homem, os céus são os céus do Senhor, a terra foi dada ao ser humano. E é através da terra que nos é dada, dos dons e do talento que temos, da capacidade que temos, que nós vamos melhorando e cooperando com Deus na criação do mundo. Deus nos confiou a terra. E é no exercício do trabalho que a gente aprende também muitas virtudes, né? E é no exercício do trabalho que a gente aprende inclusive a fé, fazer as coisas. Olha o que Deus diz: dominem, fecundem, façam crescer.
O pecado de ser medroso, o pecado de ser preguiçoso, o pecado de ser mesquinho, ser pouco produtivo. Então, a terra nos foi dada e nós cooperamos com Deus. E através dela e através do trabalho, nós podemos aumentar e viver e manter a nossa comunhão com Deus. Mas não podemos ser escravo do trabalho. Depois que Deus fez tudo, viu que era bom, Deus foi descansar. Nunca se trabalhou tanto. Na verdade, nunca se trabalhou tanto como se trabalha hoje. E nunca se viveu tão mal como se vive hoje. Então, nós não podemos ser escravos do trabalho. E por que é que Deus deixou como mandamento duas coisas em relação à terra e ao trabalho nosso? Dois mandamentos fazem parte dessa dinâmica da vida. Um é o descanso, o dia do Senhor. Outro, que vem junto com a dinâmica do trabalho, que é o dízimo. Para aprendermos a fé e aprendermos de quem é que de fato dependemos. Quando o povo sai do Egito, Moisés liberta o povo do Egito, a palavra de Deus diz que Deus disse a Moisés, para Moisés dizer ao faraó: liberta o meu povo, para que no deserto eles possam prestar culto a mim, porque no Egito eles não podiam, prestar culto a Deus. Portanto, Deus olhou do céu a realidade do Egito e viu não só a idolatria e todos aqueles pecados, viu um povo que não tinha um dia para descansar, porque explorado pelo faraó. E aí Deus diz: o clamor, o gemido do povo chegou até mim. Portanto, meus irmãos, um dos motivos que fez Deus fazer tudo aquilo, as 10 pragas, abre mar, fecha mar, chama Moisés, tira o povo, foi o fato de Deus não tolerar ver um homem, o faraó, cada vez mais rico e abastado, às custas de um povo que não tinha um dia para descansar. O descanso é uma dimensão muito importante da saúde humana, da vida humana. Por isso que ficar em casa é bom. Você já reparou que quantas vezes chega segunda-feira, você já está endemoniado? Você começa a semana encapetado, não começa? Começa praguejando, começa... Ai, meu Deus, podia ser domingo de novo. Porque às vezes pega o único dia que tem para descansar e trabalha nele, não fica quieto, não fica quieta. Porque não aceita que a vida é fazer de novo, então quer limpar a casa, resolver coisa, tudo no domingo, como se na segunda-feira, essa é a vida, você pode descansar, porque depois que você fizer tudo, nunca vai ter terminado de fazer tudo. Esse abrir mão da vida um pouco, esse gesto de humildade, né? Aí pega o domingo, trabalha, faz uns passeios, nada a ver com o que você precisa, verdade ou não é? Aí pega, vai pescar. Chega domingo, já de noite em casa, tudo picado de mosquito, acordou 4 da manhã para ir para a beira desse rio, não pega peixe nenhum, e os peixinhos que você pega tem para vender no mercado ali, já vem até sem o espinho, dependendo do pacotinho que você compra. E a gente pega o dia do descanso e ou trabalha ou descansa mal, não é isso? Aí vai jogar bola não sei aonde, já volta bem encachaçado, come igual um boi. E quando é segunda-feira de manhã, na hora de trabalhar e cooperar com Deus, na hora de receber a vida, a rotina e o trabalho, como o lugar onde Deus se revela e me santifica, está com dor de cabeça, está nervoso, está numa canseira que não sabe de onde vem. Então, para o trabalho, Deus deixou 2 leis e mandamentos, é pecado não cumprir. Um deles é o descanso. O descanso. O outro, o dízimo. Meu irmão, você não vai prosperar ganhando na Mega Sena. Para com essa besteira. Você não vai, fala para quem está do seu lado. Você não vai ganhar na Mega Sena. Fala. Você não vai inaugurar isso em Alto Piquiri. Aqui ninguém nunca ganhou, aqui ninguém nunca vai ganhar. Pronto, agora ninguém ganha, vai dizer que foi maldição do padre. Daqui 70 anos, ninguém nunca vai ter ganho a Mega Sena no Piquiri. É que teve um padre, parece que amaldiçoou, né? Não, irmão, você não vai ganhar porque você não vai ganhar. O dízimo, fala comigo, dízimo. Nós podemos fazer do trabalho e do fruto do nosso trabalho uma comunhão com Deus, uma parceria com Deus. E para o trabalho Deus deixou essas 2 leis então, um dia de descanso e o dízimo. O dízimo.
Faça Deus parceiro das suas coisas. Faça Deus sócio da sua empresa. Fale para Ele: Senhor, se eu falir, eu não te devolvo nada. E veja, meu irmão, Deus não quer o seu dinheiro, Deus quer o seu coração. Você vive do quê? O que Deus te confiou na vida? Quantas pessoas desempregadas? Quantas pessoas inaptas para o trabalho, né? A gente vive um momento muito difícil da sociedade, que é o emburrecimento de todo mundo. Eu não sei o que vai ser dessa geração que está vindo aí, dessas crianças, desses adolescentes. Eles são todos burros. Eles são inaptos, eles não conseguem falar, eles não conseguem se expressar, eles não conseguem fazer nada. Nada. Quem tem funcionário sabe a dificuldade que é ter funcionário. Você não consegue trabalhar, você tem que falar 10 vezes a mesma coisa. Um povo improdutivo, porque letárgico de tanta tela, de tanta, enfim, subcultura. Isso é, eu converso para outra coisa. Mas veja, você trabalha, você tem um emprego, você tem talento. Tem gente que não tem essas coisas. Tem gente que não consegue nada na vida, por 1000 questões você consegue. Às vezes você tem uma aptidão, você herdou um patrimônio, você herdou uma inteligência mais voltada para alguma coisa, e essa coisa tem dado certo, tem te ajudado. Cadê o seu dízimo? Ou você nasceu capaz desse jeito, como você se julga capaz, porque você fala mal de todo mundo com o qual você trabalha. Lá todo mundo é lerdo, lá todo mundo é burro, lá todo mundo é leso. Que bom que você não é assim. Por quê? Na hora de nascer você falou assim: Deus, eu só vou se for inteligente, produtivo, tá? Aí o outro lá falou assim: Deus, eu posso ir burro, lerdo mesmo, eu não tenho... Gente, ninguém escolheu nascer como nasceu. Onde é que está seu dízimo? E Deus não precisa da sua esmola. O dízimo é uma expressão de fé e honra. De honra. Deus não precisa da nossa esmola. Deus procura a nossa honra, o nosso coração naquilo. Por isso que São Paulo vai dizer, quando explica toda essa doutrina do dízimo, do devolver a Deus, dizendo: Deus ama quem dá com alegria. E Deus é a fonte de toda a bênção, de toda a graça. Da inteligência que você tem para trabalhar, da saúde que você tem para trabalhar, das circunstâncias que você tem para trabalhar, e de tudo aquilo que te desigualou das pessoas para trabalhar. Porque muito do que a gente faz na vida é fruto de algo que a gente herdou. Entende isso? Se você conversar não precisa meia hora, mas vai, se você conversar meia hora com meu pai, você vai entender por que eu sou quem sou. Onde é que foi que eu aprendi a falar desse jeito? E fazer palavra virar imagem com a boca. Você vai entender, eu herdei isso. Não peguei do zero, não. Você herdou terra, filho. Você podia ser do espermatozoide, do boia fria. Você escolheu? Percebe? Muitos de nós, muitos não, todos nós, a grande maioria de nós, herdou coisas que, claro, sobre as quais a gente trabalha, sua camisa, se dedica, mas cadê o seu dízimo? Percebe? Papai era dono do mercadinho, o único que tinha na cidade, mamãe era professorinha, só tinha 3 na cidade, e você veio como veio. Eu não duvido que você seja uma pessoa esforçada, eu não duvido que você seja uma pessoa batalhadora, mas você veio de um chão que você não escolheu vir. É ou não é? Estou gostando desse silêncio. Então, meus amados, o dízimo nos faz prosperar, porque o dízimo nos coloca em parceria com Deus. Quanto você devolve? E aí a gente mostra que não entende nada. Nada de nada de nada. Não é dizimista e nem confessa que não é. Mas quando confessa, e tem que confessar mesmo, isso aqui que eu vou dizer: então, padre, já tem uns 4 meses aí que eu não pago o dízimo. Porque dízimo a gente não paga, ninguém paga. Você paga Netflix, você paga mensalidade de clube, de academia. Dízimo você não paga, dízimo você devolve. É porque eu estou passando um aperto, porque está difícil, então não está dando. Ou seja, a pessoa está num apuro da vida. E, gente, dinheiro é um assunto muito importante na nossa vida. De fato é. Um casal sem dinheiro, uma família com desemprego, né, que ganha X, mas por mês precisaria ganhar 2X, como é que faz agora?
eu peço um empréstimo, eu converso com a minha sogra. É difícil. O dinheiro é um lugar, é uma coisa que desestabiliza a mesma vida. Mas você está num apuro, você está numa dificuldade. E aí essas atitudes mostram que Deus é um opcional, que Deus é um coitadinho. Aprenda a usar a fé. Não é comprar Deus, você não barganha com Deus, mas é viver em aliança com Deus. Eu posso estar com dor, eu posso estar com um problema de saúde, eu posso estar desempregado, mas a minha missa eu não perco. Não é assim? O que é isso? É uma aliança. Eu estou mostrando para o céu, para mim e para o inferno quem é importante na minha vida. Eu vou na missa. Mas eu estou com dor de cabeça, mas é missa. Mas só tem missa cedo? Mas é a missa. Sabe, você está dizendo algo para o céu e para o inferno com essas práticas, com essas atitudes, sim ou não? Você está dizendo algo e está dizendo algo para você mesmo. Você está relembrando você mesmo algo. Quantas coisas eu já não fiz com dor de cabeça? Por que eu não posso ir numa missa com dor de cabeça? Quantas coisas eu já não fiz com dor, com sono, numa correria danada? A igreja só se eu estiver de boa na lagoa? Não, porque ela é importante para mim. O dinheiro é a mesma coisa. O dízimo é a mesma coisa. O descanso e o dízimo. Malaquias, última página antes de começar o Novo Testamento. É que você não lê Bíblia, termina falando disso. Façam experiência de mim, diz o Senhor, provai-me nisso. Trazei à minha casa os vossos dízimos e vocês verão. E vocês verão. Aí você vira uma página antes, é que você não lê Bíblia, você só sabe reclamar, chorar e esperar na Mega Sena. A página anterior, o povo dizendo, o profeta dizendo para o povo: sabe que vocês não entendem as coisas, minha gente? Vocês esperavam não sei quantos sacos por alqueire, só veio metade dos sacos por alqueire. Vocês esperavam não sei quantos cachos de uva por não sei quanto, só veio metade dos sacos de uva. Quando é que vocês vão entender? Está na Bíblia que você não lê. E está nesse nosso jeito mesquinho, tacanho, pouco generoso com Deus. Muitas pessoas têm o desejo de ter o seu negócio próprio, não é isso? De não ser empregado de ninguém e também de não ter sócio. E sócio é bom para começar, depois, meu filho, começa a sair faísca dos dois lados, era bom nós dividir. Mas por quê? Porque a pessoa olha e fala: eu trabalho, eu faço 50%, metade, ou 70% do outro. Eu queria ter o meu, né? Queria ter o meu. Mas, meus queridos, Deus é o melhor sócio da vida. Seja sócio de Deus, coloque Deus como sócio, como parceiro das suas coisas. Porque nisso também a gente cura esse medo e essa idolatria que a gente tem do dinheiro. Tem mais Deus para dar que o diabo para levar, não é isso que o povo fala? Deus não se deixa vencer em generosidade. Deus não se deixa vencer em generosidade. Então, meus queridos, aprendamos a esticar a generosidade de Deus conosco. Já existe uma generosidade de Deus chamada providência com você e comigo, que é o sol, a chuva, a saúde, o necessário para a gente ir operar a vida, né? Fazer a vida. Mas existe um grau da generosidade de Deus que a gente poderia até mesmo chamar de honra, que vem por um exercício de fé, por um exercício de louvor. Então o dinheiro não é para a gente ser escravo dele, mas o dinheiro tem um princípio espiritual muito grande dentro dele, que é o princípio da adoração, o princípio do louvor, o princípio do senhorio de Jesus. E Deus não se deixa vencer em generosidade. E aí nós ouvimos o evangelho de hoje, depois de cantarmos o refrão do Salmo, que é uma grande prece. É uma pena que você não cantou, porque a gente cantou ele porque repete, né? 2, 4, 6, nós cantamos 8 vezes. E Santo Agostinho diz que quem canta reza 2 vezes. Então 8 vezes 2, 16. Pedindo assim: ó Senhor, fazei dar frutos o laborar, trabalho. Fazei dar frutos o labor de nossas mãos. O salmo na missa, ele é sempre um louvor, muito mais inteligente e profundo do que você sozinho poderia produzir. É só você abrir a boca e cantar junto. Ou é sempre uma prece, muito mais pertinente e exata do que você ou eu poderíamos preparar para essa manhã. Por exemplo, se tivesse terminado a primeira leitura de hoje,
e nós tivéssemos que produzir uma prece a Deus, em resposta à primeira leitura e antes de ouvirmos o Evangelho, nós não teríamos pensado algo tão bonito, genial e pertinente como isso. Ó Senhor, fazei dar frutos, muitos frutos e vários frutos. O fruto da virtude, o fruto da santidade, o fruto da paz, o fruto da harmonia, o fruto do diálogo, do respeito e o fruto do dinheiro, o labor das nossas mãos. E aí ele vai narrando toda a glória de um Deus trabalhador que fez as coisas, que fez o homem do pó, que é Senhor de todas as nossas realidades, que nos ensina a contar a vida e os dias e a esperar em Deus. Então, antes do Evangelho, 8 vezes, e se quem canta reza 2 vezes, você desperdiçou 16 vezes uma prece ao céu. Aí você fala: padre, eu não consigo rezar, padre, rezar é difícil, padre, minha vida é uma correria, padre, eu vou rezar, minha cabeça voa. Por que você não aproveita melhor as missas que você vem? O que é a liturgia da igreja? Não é para você sentar aí como se você estivesse assistindo um jogo de futebol de salão no ginásio de esportes. O que é a missa que você vem? Vamos ver se esse filme é bom, amor. Se não for bom, a gente pula. Isso não é missa, filho. Onde 2 ou 3 se reúnem em meu nome, eu estou no meio deles. Jesus está aqui conosco. Nós, não importa onde você senta, também não sei porque não senta mais para frente. Não importa onde você senta, qual função litúrgica você está, nós estamos diante do Cristo. É para Ele que a gente cantou, não cantou, que a gente respondeu, não respondeu. É diante dele que a gente está arrancando a cutícula, olhando para o teto, olhando para ele, percebe? Sim ou não? Aproveite melhor as missas que você vai. Aí diz, essa foi a prece: ó Senhor, fazei dar frutos o labor das nossas mãos. Existe uma cooperação de Deus conosco. Deus quer cooperar conosco, aumentar os nossos frutos. Que quem trabalha na santidade, na reta intenção, e quem trabalha na santidade do acolher o que me é possível fazer, como algo que eu posso ofertar a Deus, aumenta os próprios frutos. Agora, meus irmãos, para trabalhar bem esse salmo que fala de Senhor, faça dar frutos o meu suor, esse mesmo salmo disse assim, Salmo 89, no versículo 14: saciai-nos de manhã com o vosso amor, e exultaremos de alegria todo dia. Meus queridos, saciai-nos de manhã. A oração mais importante do dia é a oração feita de manhã. Saciai-nos de manhã. Olha, já cedo a pessoa está saciada, então ela pode sair de casa e ir para as coisas da vida saciada. Saciai-nos de manhã com o vosso amor, e exultaremos de alegria todo dia. Portanto, existe uma alegria e uma saciedade que, por óbvio, não está toda ela no trabalho. Está em Deus. Muitas pessoas, acredito que talvez a maioria das pessoas, não escolheram o trabalho que tem, escolheram o trabalho que tinha. Olha, se você vive, se você ganha dinheiro, se você ganha o seu pão de cada dia, daquilo que você gosta, daquilo que você sempre sonhou, é um felizardo. Você dos gratos tem que ser o mais grato, Mas mesmo assim, muitas pessoas foram fazer o que sempre disseram que se fizesse seriam felizes. Muitas pessoas, finalmente, foram colocadas naquela posição, naquele cargo, e continuam amargas, azedas, fofoqueiras, continuam traiçoeiras e preguiçosas, malandras, sentem um vazio. Porque olha o que diz o Salmo: saciai-nos de manhã, Senhor, com o vosso amor. Por isso que a gente tem que rezar logo cedo e sair saciado de casa, É Deus quem nos sacia. Saciai-nos de manhã. E aqui de novo, meus irmãos, o trabalho não pode ocupar o lugar de Deus. Mesmo na nossa rotina, nós precisamos ter tempo para Deus. Precisamos ter tempo para Deus. E às vezes a gente cria uns conceitos,
uns paradigmas, uns apegos tão bobo na vida, tão bobo. Eu me admiro, sempre falo isso, né? Talvez para muitas pessoas faça mais sentido mesmo, por mil questões daí, até rezar de manhã. Todo dia 19 a gente faz a missa do impossível com São José, toda quarta-feira de manhã a gente faz a missa com São José, não só de manhã. E eu vejo tanta gente que podia entrar 5 minutos depois, você já atrasa todo dia, você dá migué todo dia. Mas aí às vezes não participa, não é porque vai atrasar. Meu irmão, fala sério. Não, porque 15 para as 8 eu estou abrindo. Uma vez por mês em honra a São José, uma quarta-feira, você não vai abrir 15 para as 8, você vai abrir 6 para as 8. Nossa, esses 7 minutos mudam a sua vida, né? É porque, vixe, a gente vai ficando escravo das coisas, amedrontado. Senhor, saciai-nos de manhã com o vosso amor. Filho, filha, venha rezar. Todos nós somos trabalhadores. São José foi um trabalhador, um provedor, foi pai de família, foi artesão, foi marceneiro. São José pagou conta, São José negociou prazo. São José também olhou para um sujeito e falou assim: não, amigo, aí você me quebra. Aí não dá não, se você for para levar essa mesa aí nesse preço, aí eu não pago nem o martelo. Não, aí não dá, vamos fazer o seguinte, tanto tá bom. Beleza? São José também olhou para um cheque e falou: ó Deus Todo-Poderoso, fazei e não voar. Ó, né? São José também falava para Nossa Senhora, falou assim: amor, reza aqui em cima desse boleto aqui, faz favor, desse cheque aqui, que eu vou levar no banco, eu quero que ele fique, não que ele volte. Foi um trabalhador. Traga o seu trabalho, traga a sua vida financeira aos pés de São José. Isso não é maracutaia gospel não, eu não sou pastor de esquina não, pelo amor de Deus. Mas traga a sua vida, seu trabalho, suas sementes aos pés de São José, todo dia 19, toda quarta-feira, dá um jeito, se organiza. Confia mais em Deus, aposta em Deus, põe Deus junto das coisas. Entende isso? Mas é Deus quem nos sacia, né? É Deus quem nos completa. A gente pode estar fazendo o que mais gosta e pode estar ganhando muito e ser vazio, e ser perdido na vida, né? E aí vem o Evangelho, que nós vamos ler aqui, por hoje ser dia de São José Operário, não sobre a ótica do não tinham fé, Jesus não fez milagres ou coisa desse tipo, não sobre a ótica de que nós precisamos aceitar a família de Jesus, chamada igreja, para ter Jesus, não se tem Jesus sem a família de Jesus, mas vamos olhar aqui só a partir então da nossa vida cotidiana, do nosso trabalho, como lugar de sabedoria de Deus para nós. Então o Evangelho diz, né, que Jesus foi para a sua terra e foi ensinar na sinagoga e todos ficaram admirados. Jesus morou por 30 anos em Nazaré, quieto na dele. Quando João Batista começa a pregar e João Batista morre, Jesus é batizado por João Batista, Jesus começa a pregar, exercitar o seu ministério de profeta, de pregador, fora de Nazaré. E Jesus vira um sucesso. E lá em Nazaré chegam as fofocas, chegam as notícias que o filho do falecido José da carpintaria e da dona Maria, o menino estourou. O menino, bum! Sucesso o menino virou. Está famoso, está sabendo? E aí não bastasse isso, lá em Nazaré já se sabe que Jesus tem um grupo de discípulos. Veja, gente, os 12 apóstolos, os 12 discípulos, não eram 12 pessoas que gostavam muito de Jesus. Não eram 12 pessoas que todo domingo iam ver Jesus. A notícia de que Jesus, o filho do José e da Maria, tem discípulos, catapultou Jesus a uma altura. Quem é que tinha discípulos naquela época? Gamaliel, que não interessa quem foi agora. O que o povo entendia por discípulo? Os grandes filósofos e alguns poucos fariseus. Porque o que é ser discípulo? Não é toda quinta-feira à noite não perder o grupo de oração, não é isso. Significa então que ele tem 12 discípulos, significa então que 12 homens deixaram trabalho, emprego, dinheiro. Quem tinha mulher, igual Pedro, deixou mulher e filho, deixou patrimônio e virou pobre. Sim, deixou tudo para andar junto com e atrás do Jesus, filho do José e da dona Maria.
Então, quando Jesus chega em Nazaré, ele chega e o povo está assustado. Como assim ele tem discípulos? Meu Deus! O que tem nele? Que as pessoas fazem tanto sacrifício, tanta renúncia por ele. O povo estava abismado, o povo estava admirado. Quando Jesus chega em Nazaré, já chega também que parece que teve um leproso que ele curou, parece que tinha um ceguinho que está enxergando, parece que tinha um bandido que mudou de vida, uma mulher fogosa que sossegou o facho. Quando Jesus chega, essas coisas já tinham chego lá em Nazaré, né? E aí Jesus, então, naquele sábado, é convidado a falar, a pregar, a fazer a pregação do dia, né? E Jesus é um deles, foi criado ali, viveu ali, eles conhecem todo mundo. E eles ficavam admirados com Jesus. Bonito isso. Ninguém falou assim, nossa, como fala feio, né? Pelo amor de Deus. Quem falou por aí que ele fala? Não. Ficaram admirados. E diziam, de onde lhe vem essa sabedoria e esses milagres? De onde vem isso? De onde vem isso, meus irmãos? Vem, e essa é a resposta certa, porém incompleta. Essa aqui a gente até consegue. Vamos dar um passo depois dela. Vem de onde isso? Vem do céu, vem do Espírito Santo, vem de uma unção, vem dele ser filho de Deus, vem de um sobrenatural, amém? Vem disso, é claro. Aí começa a pergunta, mas não é ele o filho do carpinteiro? Sim, filho do carpinteiro. Filho do carpinteiro. Sua mãe não se chama Maria? Se chama Maria. E eu não vou gastar um minuto da minha paciência aqui com seus irmãos e irmãs, que isso aí eu não tenho culpa que alguém compra uma Bíblia 30 anos atrás, resolve abrir uma igreja e não sabe ler as coisas. Isso aí eu não vou gastar tempo com isso não. Você já sabe quem são os irmãos, as irmãs de Jesus, que é os primos, é os achegados, Vou gastar tempo com isso. Mas nós não conhecemos o tio, a tia? Sim. De onde ele vem tudo isso? E aqui está, meus irmãos, vem do céu, vem de Deus. Existe uma sabedoria infusa em nós que vem do Espírito Santo. Mas essa sabedoria trabalha onde? Trabalha no quê? Trabalha na vida. Então, de onde vem tudo isso? Da carpintaria. De onde vem tudo isso? Vem das cadeiras, das mesas, dos balcões que ele fez. E aqui está, meus irmãos, de onde vem a sabedoria? De onde vem fé para fazer milagres? Vem da vida, que a gente precisa aprender a acolhê-la com os olhos de Deus. A gente não pode desligar a nossa fé da nossa vida, porque não vai ficando estranho. Olha aqui para mim. Talvez muita gente nunca nem racionalizou isso dessa forma, mas inconscientemente você faz. Por que eu vou escutar uma pessoa que nunca foi do ponto A ao ponto B com nada na vida? Tem muita gente que às vezes quer se destacar, se diz chamado, há tanta coisa na vida espiritual. Deixa eu te fazer uma pergunta: você paga o que você compra? Sabe? Você sabe quanto você ganha e quanto você pode gastar? Entende isso? Tua casa está arrumada? Quer me falar de Deus, quer me falar de Jesus, do Espírito Santo, que viu Nossa Senhora, que viu não sei o quê, quer botar a mão na cabeça dos outros. Teu filho vai para a escola 4 dias com a mesma camisetinha, suja do molho da almôndega, do recreio de ontem. Ninguém vai lavar essa camisa, gente. Ninguém vai trocar essa criança. Percebe? Essa vida misticoide, desligada do real. Compra, não paga, deve para todo mundo, dando escândalo na rua, desorganizado, bagunçado. Tudo que confia para a pessoa, a gente fica em pânico. Você tem gente assim na sua vida? Que você entrega uma situação para a pessoa cuidar, aí depois você não descansa. Porque você fala, o que vai dar errado dessa vez? Porque sempre dá. Um dia é isso, um dia é aquilo, um dia é aquilo, um dia é aquilo. Nós não podemos desligar a nossa fé da nossa vida, até porque a nossa vida põe em descrédito a nossa fé. A vida que a gente leva põe em descrédito até o Espírito Santo que a gente recebeu. Eu não duvido que recebeu o Espírito Santo.
Mas dependendo da vida que leva, você pode engolir o Espírito Santo com pena e tudo. Não faz sentido ouvir, seguir, querer isso. Percebe essas coisas? Portanto, meus queridos, de onde lhe vem tudo isso? É claro que vem de Deus, é claro que vem do Espírito de Deus. Nós necessitamos de uma sabedoria maior. Mas Jesus recebeu, alimentou, depurou, purificou isso no exercício da carpintaria, que era o que Jesus tinha para fazer da vida. E ajudar o pai e depois sustentar a mãe. E aí as pessoas estão escandalizadas porque elas não conseguem entender isso. Que a vida nos foi dada para nos melhorar, não para nos azedar. Que a vida nos foi dada para Deus falar conosco. E eu tenho certeza que talvez Jesus pensava assim, quando ele tinha que pegar um toco de madeira bem grande, bem dura, e ele tinha que ir lascando aquilo, para acertar as medidas, para acertar o tamanho, para acertar o desenho, né? Para chegar no projetinho ali que ele rabiscava. Eu tinha certeza que ali Jesus ia entendendo essa dinâmica da vida, do apostolado, do discipulado. Eu tenho certeza que Jesus no coração olhava para o céu e falava assim: Pai, eu não posso sair pregando, não vejo a hora. E talvez Jesus fique: ai, caramba, será que eu já não devia estar na rua pregando? Estou em casa ainda. Mas ele tinha as dúvidas dele, vai saber, né? Mas talvez enquanto ele via, ele falou: tudo que é bom não fica pronto rápido mesmo, né? 20 dias ainda para terminar. Pensa naquela época não tinha tecnologia nenhuma para nada, né? Era tudo muito manual mesmo. Você vai tirando da vida o dizer de Deus com você. E vai fazendo da vida um lugar de dizer algo a Deus. Rezar com a vida e na vida. Entende isso, meu querido? De onde lhe vem tudo isso? Da carpintaria, do pai, da mãe, da vida. E eu acho que aquele povo na verdade estava escandalizado, porque eles se perguntavam assim: mas como é que pode então, criado onde eu fui criado, viver onde eu vivi, trabalho igual eu trabalho, saiu inteligente e sábio assim, e eu cada vez mais tosco, ignorante, azedo, safado, sem vergonha? Não é, meus queridos? É daí que vem muita inveja, muito ciúme. Eles tiveram no fundo também, né, uma inveja de Jesus. Porque pela primeira vez na vida, um cidadão de Nazaré virou alguma coisa. Lembra quando André foi chamar Bartolomeu para seguir Jesus? Falou assim: encontramos o Messias, o Cristo de Deus. Falou: oi, que bom! De onde que ele é? Aí André falou assim: de Nazaré. O que Bartolomeu mandou na lata? Mas de Nazaré pode sair coisa boa? Essa era a fama de Nazaré. De Nazaré não sai coisa boa. E Jesus foi a primeira coisa boa que saiu de Nazaré. Aí os outros ficam olhando e se perguntando: mas como? É um de nós? Como que dizendo: se você é um de nós, você tem que ser pobre, tem que ser burro, tem que ser sem virtude, tem que ser paspalho, tem que ser atrasado, tudo dá errado. Como assim você está dando certo? Não pode dar certo. Já reparou isso na sua vida? De onde você acha que vem essa pegação no seu pé que você tem lá com a sua família, em almoço de domingo, que eu não sei para que você vai? De onde vem? Como assim? Aqui, casamento, todo mundo termina em divórcio. Como assim? Só vocês não vão largar um do outro? Não é assim? Os homens dessa família é tudo uma mistura de espetinho, pescaria, cerveja e futebol. Como assim? Você vai na igreja, tua mulher vive sorrindo, feliz? Não, aqui nós só produz mulher com depressão e tentativa de suicídio e vontade de sumir. Como assim a tua esposa é feliz? Como assim essa cunhada? Não, aí começa a te agulhar. É ou não é? Porque quem não vai, meu irmão, quer que todo mundo fique. Essa é que é a vida. Isso lá na sua família, no seu trabalho. De Nazaré pode sair coisa boa, e saiu uma coisa boa de Nazaré. E pela primeira vez um nazareno voou, parou de ciscar igual galinha, porque acolheu a vida. Porque talvez as coisas mais legais da Bíblia são as que não estão escritas, né? Estão subentendidas. Quando Jesus voltou para pregar ali na cidade dele, ninguém disse assim: a mesa que eu paguei não entregou até hoje. Alguém falou de Jesus? Falou que era de mogno, me entregou de pinho, não sei o que, MDF lá. Isso é um picareta, rapaz. Ninguém pode falar isso de Jesus. Meus queridos,
Nossa vida, nosso trabalho não pode desdizer a nossa fé. Fala para quem está só, vai pagar o que você deve, faz favor, arruma tuas contas, vai. Fala para quem está do outro lado, menos atestado médico, pelo amor de Jesus Cristo. Fala assim, para de matar a sua avó. Já é a 5ª avó que você matou esse ano, né? Que a minha avó morreu. Mas quantas vós você tem, gente? É muita avó morrendo. Vou perguntar para o coveiro ali, se é tudo essas velhas estão morrendo mesmo. Será que tá? De onde lhe vem tudo isso, né? E aí diz, ficaram escandalizados que um deles fosse tão bom, e foi tão bom com aquilo que todo mundo tinha. Portanto, meus queridos, vamos consagrar a nossa vida hoje, vamos consagrar o que Deus nos confiou, para que a gente possa dar frutos, né, do trabalho das nossas mãos, e para aquilo que Deus nos confiou, e Deus seja um lugar para a gente ficar mais santo, mais perto de Deus, mais amigo dEle, e que nada daquilo que Deus nos confiou venha a desdizer a fé que a gente professa. Mas hoje também eu quero convidar você a ter esperança e motivação com a sua vida. O salmo hoje então é uma grande prece. Senhor, me ajude, aumente os meus frutos. Eu não sei o que você passa, não sei o que você vive. E sim, trabalho, dinheiro, dívida são assuntos muito pesados na vida, muito importantes na vida. Mas com a sabedoria de Deus ninguém tropeça nisso. Ninguém tropeça nisso. E você sabe, meus irmãos, muitos de nós tropeçamos no dinheiro porque não somos humildes. A gente precisa aprender a ficar satisfeito com o que tem. Não é deixar de sonhar, mas é aprender a ficar satisfeito com o que tem e aceitar a distância que está daquilo que sonha. Entende isso? Você está a uma distância daquilo que você sonha. Não é pecado, peça, experimente a graça. Pede para São José o carro que você sonha, aquela casa daquele tamanho, porque agora você tem criança, aí você queria ver os netinhos tendo quintal para correr. Pede, agora entenda qual distância você está e anda com São José passo a passo. Não vai me fazer um financiamento que você não vai pagar, que ninguém é obrigado a pagar o seu sonho. Muitos de nós tropeçamos na nossa falta de humildade. A gente fala, não é que eu sou ansioso. Engraçado, para emagrecer não é, né? Engraçado, para marcar uma confissão que já faz 7 anos que confessa, não é, né? Engraçado que para cuidar dos filhos não tem essa ansiedade, né? Não tem ansiedade nada. No fundo só uma mistura de falta de humildade com alguma ambição. Gente, a gente se reconecta com a gente mesmo quando a gente olha e fala, meu Deus, que lindo, não posso, e fica quieto. Não pode, você não pode. Qual a dificuldade de aceitar que você não pode? Você não pode. E é doído não poder. Não é gostoso não poder. Pensamos hoje uma humildade com as coisas, uma humildade com a vida, porque a vida nos foi dada para ser bênção e não para ser maldição para nós mesmos e nem para o outro através de nós. Mas hoje entregue, consagre o seu trabalho a São José e peça a São José uma profunda fé para viver bem 2 coisas que orbitam como fonte de bênção ao redor do seu trabalho: o descanso e o dízimo. Peça esse gesto de fé, porque Deus, meus irmãos, age dentro de princípios. O milagre é alcançado por quem está praticando princípios de fé. E aí, dentro de certos princípios de fé, você começa a acolher muito mais do que aquilo, porque aquilo é um princípio. Mas Deus nos convida a entender coisas e pela fé, crer, aceitar, praticar e não desconfiar daquilo que Ele revela como caminho de bênção para nós. Por quê? Porque os céus são os céus do Senhor, a terra foi confiada a nós. Então nós vamos rezar hoje e pedir que São José abençoe a terra que nos foi confiada, aquilo que nos é possível na vida, aquilo que está ao alcance das nossas mãos, para que dê fruto, para que seja para a glória de Deus também, para que seja para o nosso bem, para o bem da nossa família, para o bem da sociedade e da comunidade. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.